Olá, meu nome é Jéssica, eu curso Pedagogia na Faculdade Uninter e eu vim apresentar para vocês o meu plano de ação do meu estágio de gestão escolar. O tema que eu escolhi abordar é Dica para os pais, o que fazer com as crianças dentro de casa. E uma das dicas que eu reuni para dar para vocês é como estudar com os filhos em casa. Então, são 8 dicas. A primeira é: crie uma rotina. É importante você anotar no papel ou num quadro a rotina diária de você com seus filhos. Isso inclui a rotina de estudos. É importante você chamar a criança para você estabelecer uma rotina. Nesse momento, você vai perceber se ela fica mais atenta pela manhã ou pela tarde. Fica mais atenta para se concentrar, né, nas atividades escolares. Então, a primeira dica é criar a rotina e anote os horários. A segunda dica é crie um ambiente próprio para os estudos. Esse lugar, esse canto da casa, vai ser especialmente para estudar, naquele momento estabelecido. Não precisa ser um mega lugar, pode ser na mesa da cozinha, no quarto, mas é importante que esse ambiente não tenha distrações ao redor que atrapalhe a criança estudar. Por exemplo, se for na mesa da cozinha ou do quarto, limpe a mesa, organize, desligue os celulares. Você também precisa deixar seu celular no silencioso. Deixe claro para a criança que aquela vai ser a hora da lição. A terceira dica é: dê pausas. É importante você não sobrecarregar a criança, porque ela vai ficar cansada, estafada, né? Então, depois de uma hora e meia de estudos, por exemplo, faça uma pausa para beber água, tomar um suco, fazer um lanche. E a quarta dica é: ajude, mas não tire a autonomia dos seus filhos. Você vai perceber que a criança ela não vai se comportar em casa igual ela se comporta no colégio, com a professora e vários outros colegas ao seu redor. Vai ter um momento em que a criança vai querer que pai e a mãe fique dando a resposta para todas as questões que ele receber para casa. Mas é importante você não dar todas as respostas assim tão facilmente, porque você não vai estar estimulando ele a pensar. Então, se ele começar a te perguntar demais, devolva não com uma resposta, mas com uma pergunta. Por exemplo, se ele estiver escrevendo, você pode perguntar: com que letra começa essa palavra? Lembra da letra do gato? Ele vai lembrar: o G. Então, ele foi estimulado a pensar. Assim, faça com que ele responda as questões através das suas perguntas. E a quinta dica é converse com ele, mostre interesse pela lição que ele está fazendo. Mostrar interesse pela lição do seu filho vai demonstrar que esse momento dos estudos é importante, ele vai dar mais valor a ele. É importante você conversar com ele para falar não só sobre a importância de estudar, mas para perguntar quais os desafios que ele está tendo nesse momento, qual a disciplina que ele está tendo mais dificuldade, para depois você poder ajudar ele. A sexta dica é: colha feedback. No final de cada lição, você vai perguntar para o seu filho o que ele aprendeu naquele momento. Você vai pedir que ele te explique o que aprendeu. Assim, você vai ter certeza que aquela lição vai ficar mais gravada em sua mente. A sétima dica é: incentive seu filho. Todos nós gostamos de receber elogios. Isso motiva a gente, saber que o que a gente está fazendo está gerando bons resultados. E com as crianças não é diferente. É importante vocês, pais, elogiar seus filhos pelo progresso que eles estão fazendo nos estudos.
E a última e a oitava dica é: respire, tenha calma. Pode ser que aconteça que você vai ter que ajudar seu filho em uma lição nova, algo novo, algo que você talvez não lembre naquele momento. E então é importante que você lembre do apoio também que você pode ter dos próprios professores. Você deve manter uma boa comunicação com a escola, com os professores. Você pode usar para isso canais de comunicação, né, como telefone, e-mail, as próprias redes sociais que estão aí para isso. Você pode estar pedindo orientação e ajuda para eles. Desse modo, seguindo essas 8 dicas, criando uma rotina de estudo, montando um ambiente adequado, fazendo pausas durante cada sessão de estudo, ajudando o filho, mas não tirando a autonomia dele, conversando com ele, mostrando interesse, colhendo feedback, incentivando, fazendo elogios e mantendo a calma, fazendo pesquisa, você vai estar ajudando muito seus filhos a estudar em casa nessa quarentena. Mas há muitas outras informações e dicas valiosas que você pode estar aplicando ao ajudar seu filho em casa. Assim, eu vou fazer uma breve entrevista com a psicopedagoga Priscila para nos ajudar. Oi, Priscila, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de pedagogia pela Faculdade Uninter e eu vou fazer uma breve entrevista com você. Vou te fazer 4 perguntas. A primeira pergunta é: como você acha que os pais podem enfrentar o desafio de estudar com seus filhos em casa? Bom dia, Jéssica. Então, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite. Então, vamos lá. Bom, a gente primeiro tem que identificar esse cenário, né? Esse estudar com os filhos em casa. Como que ele acontece? Porque, por exemplo, nós estamos nesse momento vivendo um período de distanciamento social em virtude da pandemia do Covid-19. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que entender que os pais, eles não são os professores, eles não são os responsáveis por conduzir o processo de ensino, né? Porque houve muita confusão nesse primeiro momento, que era com o homeschooling, então, que é a educação em casa. E não é isso que está acontecendo. Nós temos que identificar que os pais estão sim participando de uma forma mais direta desse processo educativo, que as atividades nesse momento, né, nesse sistema remoto que está sendo desenvolvido, os pais foram inseridos em todos os processos. Então, o acompanhamento ele está sendo mais constante. Porém, o que nós temos que entender? Que o pai, seja o pai, a mãe, a família, seja agora nesse momento de distanciamento social, ou seja, em qualquer momento da vida escolar dos filhos, ele tem que participar estimulando, analisando o material, entendendo qual ciclo que a criança ou o adolescente está passando na escola, quais são os conteúdos, participar ativamente das reuniões e então estimular o aprender junto, estimular a pesquisa. Muitas vezes, algumas pessoas me procuram, né, e perguntam, mas eu até não sei, eu não consigo fazer o acompanhamento, eu não sei tal conteúdo. E isso é normal. Não está sendo cobrado desses pais, dessas famílias, que eles saibam os conteúdos, que eles sejam os professores, mas está sendo cobrado que eles participem, que eles estejam ativamente no processo, entendendo o que está acontecendo, estimulando, pesquisando e aprendendo junto. E assim a gente tem um sistema de ensino que vai ser mais efetivo, porque vai ter mais afetividade. Então, com a participação desses pais, as crianças e adolescentes vão se inserir, identificar mais a sua participação dentro do processo de ensino de uma forma geral. Entendi. E a segunda pergunta é: quais jogos pedagógicos, por exemplo, você indicaria para que os pais pudessem usar com seus filhos em casa?
Primeiro, a gente tem que entender a realidade de cada família ou até mesmo o gosto que acontece, né, de cada criança ou adolescente. Por quê? Tem pessoas que gostam mais de jogos físicos, tem pessoas que gostam mais de jogos online, entender essa realidade. E a partir de então, ter principalmente a participação da família. Porque o jogo por si só pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas se ela não for aplicada da forma adequada, ela não vai ser efetiva. Ela não vai promover a aprendizagem adequada, né? Então, por exemplo, tem que haver uma estimulação, uma intervenção, no sentido de que qual o propósito desse jogo, qual a lição que eu estou trazendo daqui. E a partir daí, buscar. Hoje nós temos buscar de acordo com a realidade, com os gostos, né? Hoje nós temos, principalmente, muitas ferramentas que estão dentro da internet. Então, por exemplo, às vezes você quer um jogo para alfabetização que trabalha as vogais. Você pode jogar essa palavra, essa frase mesmo no Google e colocar no ícone imagens, que a gente tem uma infinidade de ferramentas. Mas é claro que nós temos sites bem legais, como, por exemplo, o Racha Cuca, temos o site do próprio MEC, o site de revistas como a National Geographic, a Leiturinha e vários outros que estão também nas redes sociais, né? Nesse momento de distanciamento social, vários psicopedagogos, professores e fonoaudiólogos têm desenvolvido os jogos e deixado até mesmo gratuitamente para essas famílias e estudantes que podem estar baixando, acompanhando e desenvolvendo. Entendi. Não, e você já até respondeu a terceira pergunta, que é justamente o que eu iria te falar, né? Os sites de busca, você deu bastante dicas de como os pais podem fazer essa pesquisa. E a quarta pergunta, Priscila, em que momento você diria que seria interessante os pais da criança pedir ajuda de um psicopedagogo? Primeiro, a gente tem que entender e desmistificar essa questão somente clínica do psicopedagogo, né? O psicopedagogo ele é um profissional que vai ajudar dentro de descobertas, vamos assim dizer, numa forma mais popular, do processo de ensino. Então, o psicopedagogo ele vai atuar dentro da dificuldade. É importante que a gente não entenda um psicopedagogo como um professor de reforço, porque não é isso que acontece durante as sessões, o acompanhamento, né? Essas intervenções. O psicopedagogo ele vai atuar dentro das principais dificuldades de cada aprendente. E entender que não é só num momento clínico, quando você tem uma situação muito agravante, um processo de ensino que está tendo uma dificuldade muito forte, que você vai procurar um psicopedagogo, ou então quando você tem de fato um laudo, uma necessidade clínica. O psicopedagogo ele vai atuar nessa sua dificuldade. E todos nós temos dificuldades, né? Pensa só comigo. Nós temos um professor e nessas salas do primeiro ciclo do ensino fundamental, geralmente vai variar entre 15 e 25 alunos, de acordo com a política da escola. Na verdade, tem algumas instituições que trabalham entre 10 a 20, 25 alunos nesse primeiro ciclo, né, da alfabetização até o quinto ano. Um professor, ele fala a respeito de um tema. Pensa que a cabeça, a realidade, a bagagem cultural e intelectual que cada aprendente tem, que cada aluno tem, ela não é a mesma. Então, como que todo mundo vai entender da mesma forma? Eu, por exemplo, posso ser uma pessoa que é mais visual. E você pode ser uma pessoa que é mais auditiva. Então, esse processo de ensino ele vai se dar de forma muito diferente para cada pessoa. E é normal você ter dificuldade. Então, o psicopedagogo ele pode surgir a qualquer momento dentro do processo de ensino como um facilitador, vamos assim dizer. Porque a gente vai trabalhar as dificuldades e buscar cenários, criar momentos de aprendizagem. Cada ser tem um momento diferente, cada ser tem uma situação diferente que ele vai assimilar. Isso se chama afetividade do processo de ensino, porque eu preciso entender quais são os seus aspectos quais são os aspectos que vão facilitar o seu entendimento. E aí a gente vai trabalhar com ferramentas diretas dentro da sua dificuldade.
Não, entendi. Obrigada, Priscila, pela tua participação. Foi excelente as respostas. E obrigada a todos pela atenção. Até a próxima. Imagina, obrigada a você. Tchau.